Oi, meu nome é Amy, eu fiz a mentoria da Publify, eu falo sobre maquiagem e skincare no meu perfil e vim contar um pouquinho do que foi essa experiência pra mim e já posso afirmar que foi muito incrível. Porque além de aprofundar um pouco mais assuntos como branding, que eu já tinha interesse, a gente foi pra assuntos que eu também não conhecia, como contratos, o que deve ter, quais são os direitos, deveres, isso foi muito incrível, eu me senti muito mais profissional e preparada pros próximos trabalhos, pra como eu vou me portar diante do Instagram da minha conta agora. Então eu só tenho que afirmar que foi muito bom, façam, vale muito a pena, principalmente pra você que quer se profissionalizar mais e se sentir capacitada pra oferecer o seu serviço no Instagram. Então é isso, beijo! Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Carvalho, sou digital influencer da Publify. Além de todo o conhecimento que a Ju pôde dar, hoje eu consigo me posicionar como profissional dentro de tudo que a gente busca, né, na parte do marketing de influência, é se posicionar como profissional e me valorizar no âmbito de todas as formas, né? De achar que o conteúdo de valor vai me proporcionar trazer esse profissionalismo e abraçar as marcas da melhor forma. Então, assim, é incrível, eu aconselho todo mundo a fazer, porque eu amei de verdade. E assim, o aprendizado que a gente tem durante um bom tempo, né? Hoje, se eu quiser entrar aqui no meu celular, assistir a mentoria para poder agregar mais ainda, eu tenho essa facilidade, essa possibilidade, e que cada vez mais vai agregando pra gente. Obrigada a você pelo feedback. Agora eu quero que você repita tudo que você falou pra mim ontem. Vou repetir porque tá quentinho no coração. Como eu conversei com você, né? Eu tava numa fase do meu perfil onde eu tava com muito bloqueio criativo e estagnada em relação a crescimento, produção de conteúdo e até mesmo estagnada na forma de olhar para o meu perfil. Eu deixei de enxergar o meu perfil como uma ferramenta de trabalho e isso me prejudicou, me travou. E a mentoria deu uma abertura gigantesca na minha mente. Então, com a mentoria, eu passei de novo a olhar para o meu perfil como algo profissional, com um propósito a ser seguido, né? Ter presença e relevância ali junto com a minha audiência. É incrível isso. Coloquei em prática todas as técnicas que a Ju ensina lá dentro da mentoria, né? Ao acordar, de rever toda a minha estratégia do dia para stories, que stories eu sei que é uma grande dor, assim, do influenciador hoje em dia, né? E com essas técnicas já consegui aumentar muito o meu alcance de stories, fazendo um roteiro de planejamento de produção de conteúdo, foi excelente. O suporte para aprender a tratar o nosso perfil como uma empresa foi excelente também na área judicial, porque a gente também teve uma aula voltada para isso, e eu comentei com a Ju que se eu tivesse tido acesso a esse tipo de conhecimento 3 anos atrás, com as grandes marcas que eu tive a oportunidade de trabalhar, marcas do grupo Ambev, iFood, McDonald's, enfim, muitas, eu teria tido um retorno muito maior e uma lucratividade muito maior também, porque eu realmente enxergo hoje o meu perfil como uma empresa, né? Eu sou uma empresa, eu tô ali para produzir conteúdo, para engajar, para informar, para emocionar, mas existe um bastidor ali atrás de empresa que precisa ser respeitado, e eu havia deixado isso de lado e resgatei isso com a mentoria. Tanto que esse movimento, ele dá tão certo que depois, ao longo, né, na verdade, do processo de mentoria, marcas grandes que eu já havia trabalhado voltaram a me procurar porque enxergaram de novo essa constância e essa movimentação do meu perfil. Marcas como Nivea, Mercado Livre, que eu nunca havia trabalhado, também me procuraram com interesse no meu perfil, porque eu passei a enxergar de fato como uma ferramenta de trabalho que exige planejamento. A gente precisa planejar para entregar algo com qualidade para nossa audiência. E outro ganho, assim, muito significante para mim é que eu passei a olhar para outras redes sociais. Eu tinha uma resistência pessoal ao TikTok, e aí nós tivemos também uma aula genial dentro da mentoria sobre TikTok, e isso abriu a minha cabeça de um jeito gigantesco, assim, aí eu comecei a replicar o conteúdo do Instagram no TikTok, comecei a movimentar o TikTok diariamente, e já dobrei o número de seguidores lá, e era uma rede que até então não movimentava, não enxergava de forma prazerosa para produzir conteúdo. O que eu posso dizer para vocês é que ter pessoas nos indicando o caminho, nos ajudando, pegando na nossa mão, como a Ju faz na mentoria, faz total diferença entre ser um influenciador que está ali sem muito saber o que está fazendo, e ser um influenciador que tem propósito, que tem objetivos definidos, e que consegue entregar um conteúdo realmente qualificado para a audiência, ter prazer nessa atividade de ser produtor de conteúdo, sair desse mood de estar surtando sempre por não saber o que postar, não saber o que fazer, não entender como é que o algoritmo funciona. Então, excelente, excelente mesmo. Que incrível. Muito obrigada, Cris, pelo teu depoimento. Isso é muito... Eu fico muito honrada e fico muito feliz em ouvir tudo isso de você. E ontem a Cris comentou comigo também, foi muito incrível. Ela comentou comigo que algumas marcas, desde essa repaginada, dessa mudança até visual mesmo do perfil dela, então algumas marcas como o Mercado Livre, Nivea, entraram em contato com ela ao longo desse tempo. Então, provavelmente, muito do conteúdo que a gente teve ali na mentoria também auxiliou e essa repaginada toda no perfil, né? Sem dúvidas. Inclusive, aquele direcionamento. Começou lá no propósito, né? Que foi a nossa primeira aula. Aquilo ali já me deu um estalo diferente. Eu me recordei porque eu havia começado um perfil e trazer essa chama de volta foi sensacional. Então, eu comecei de novo a produzir aquele conteúdo gostoso de ser produzido por mim e acredito que gostoso de ser visto pela audiência, já que os números mostram esse aumento aí. E aquele direcionamento que você me deu no momento que meu perfil havia hackeado, que você me orientou com, Cris, vamos limpar esse perfil, deixar ele mais clean. O que você me disse que quer passar não condiz com o que você está passando lá no teu feed. Vai sem medo, segue essa linha de produção de conteúdo, posta todo dia, faz isso, faz aquilo. Me abriu muito a mente para eu realmente parar. Aí eu acho que em 3 dias eu organizei todo o meu perfil, todo o conteúdo, arquivei conteúdos que não condiziam com a imagem que eu queria passar, com o público que eu queria atrair para o perfil, e consegui fazer esse planejamento, chamei até de um plano de ação de combate 60, porque eu montei ali um planejamento de 60 conteúdos, e a maioria deles eu gravei com antecedência, montei esse planejamento baseado nas orientações que eu tive de você e das aulas da mentoria, e eu não cheguei nem na metade ainda, e já está começando a ter resultado, como eu falei. Isso é muito bom e mantém a gente motivado, porque eu acho que a grande questão da produção de conteúdo é que você começa com um propósito leve e natural de produzir, e de repente você se perde nesse processo, e aquilo se torna algo pesado, cansativo, que te gera ansiedade, que te gera crises existenciais. E eu não acredito nesse tipo de influência, nesse tipo de comunicação. A gente tá ali para ser leve, para ser feliz, para falar daquilo que faz o nosso coração bater mais forte. E aí não tem porquê isso ser um processo pesaroso, precisa ser leve. Só que a leveza só vem com planejamento. Então, primeiro a gente precisa parar, olhar para o cenário como um todo, enxergar onde a gente tá, que foi outro ganho muito significativo para mim na mentoria, enxergar onde eu estava e saber onde eu gostaria de chegar. Então, aí você consegue ir montando ali
pequenas ações para ir alcançando os seus objetivos aos poucos, e você consegue perceber, enxergar e celebrar cada um deles, o que também te faz se manter motivado, né? O processo precisa ser leve. E a mentoria traz essa leveza de volta pra gente, e aí as coisas fluem, a criação de conteúdo vem, o seguidor volta e as empresas aparecem. Podem acreditar. Então ela falou assim, Ju, como eu melhoro a minha imagem, né? Eu quero passar uma imagem mais profissional, uma imagem mais influente. Eu peguei e separei o perfil dela em 2 perfis. Eu falei, bom, Cris, existe essa Cris, tá? Qual que parece mais? Eu até trouxe pro pessoal, falei, pessoal, qual que parece mais uma influenciadora digital? Essa Cris ou essa Cris? Aí todo mundo, primeira Cris, né? O que tem de diferente dessa para essa Cris? Né? Então, realmente, esse cuidado, todo esse aspecto realmente de influenciadora digital. Então, como transmitir essa imagem de influência? Né? Ao longo da mentoria, a gente construiu isso em vários aspectos.